Oi, gente, boa noite a todos. Eu estou aqui hoje com o Maurício Garcia e com a Eloara Campos. E eu vou deixar eles se apresentarem, porque eles se apresentam melhor do que eu apresentá-los. São pessoas muito queridas e que vêm aqui hoje para a gente debater um pouco qual que é a nossa perspectiva aí dessa saída, se é que a gente vai sair, né, da Covid, se a gente vai conviver com isso por muitos e muitos anos, e aí vamos lidar com a vacinação e etc. E como que a gente vai poder lidar com essa nova realidade e o que a gente precisa fazer também um pouco para adaptar a realidade que a gente tinha em termos de políticas públicas, de organização da cidade, organização para o trabalho, diante dessas novas perspectivas. Então, eu vou pedir para o Maurício, que é um super cientista de dados aí, fez aí essa questão da média móvel e mudou a, o jeito da gente ver a Covid, contar a Covid, enfim, e tem aí umas projeções, né? Maurício, eu queria que você primeiro se apresentasse e desse uma palhinha aí das suas perspectivas aí para esse novo momento. Legal, Mariana, obrigado aí, obrigado pelo convite aí. Olá, Elora também, prazer aí estar com vocês, né? E, bem, eu sou um cientista independente, porque não tenho vínculo com nenhuma instituição, eu sou um pesquisador, eu pesquiso esse mundo digital, né? Não só dados, mas em geral tecnologias, tudo que está nesse mundo aí digital, eu tenho na minha pesquisa, trabalho com empresas, faço projetos em startups e tal, então é isso que eu tenho feito aí ultimamente. Uma parte do meu trabalho é essa parte de dados, isso é uma coisa que eu sempre gostei de trabalhar com números, e quando começou a pandemia, a gente começou a acompanhar as notícias e tal, e eu sempre achei que a cobertura da imprensa estava muito fraca, assim, na qualidade do jeito que estavam sendo apresentados os dados, que basicamente apresentava um número solto, e eu comecei a compilar esses números em umas planilhas minhas, e depois de um tempo, lá para abril mais ou menos, eu comecei a publicar, porque eu mandava para uma pessoa pelo WhatsApp, mandava para outra, falava, pô, legal, manda para mim, mas você pode mandar todo dia e tal. Aí eu comecei a publicar nas redes. Primeiro no Facebook, depois no LinkedIn. Comecei a publicar todo dia. Aquele negócio foi tomando volume. Foi interessante, porque hoje eu faço uma publicação no LinkedIn, por exemplo, cada publicação dá lá, sei lá, umas 15, 20 mil views por publicação. E é bastante. Acabou despertando alguma atenção, tive a oportunidade de ir na Band News algumas vezes, acho que 4 ou 5 vezes já tive lá, então, e eu sinto que as pessoas, elas se queixam disso, né, de dados, tem muita gente que me acompanha nas redes lá e fala, Maurício, você é minha leitura obrigatória, eu todo dia vou lá para ver as curvas, tudo, né, e eu também, quer dizer, eu mexo muito, o que eu estou fazendo não é nada muito complicado, né? Eu pego basicamente uma planilha, boto hoje, né? Faço um gráfico e solto lá. Então, essa que é a questão realmente que eu estava discutindo, a gente estava discutindo aqui, como é que a imprensa não fez, né? A imprensa tem comentarista de política, tem comentarista de esporte, de economia, será que eles não têm orçamento para contratar lá um matemático, um estatístico para fazer um negócio desse? Até porque minha formação, eu sou veterinário de formação, eu não sou da área de dados propriamente dita, né? Então, eu acho isso aí, porque eu acho que as discussões em torno da pandemia ficaram discussões muito pobres, porque discutiram basicamente confinamento e cloroquina, ficou só com essas duas coisas, e tinha muita coisa que podia, muita discussão. E essa discussão dos números, que você não faz política pública sem ter planejamento, sem ter dados, eu acho que isso ficou relegado ao segundo plano e uma grande perda nessa pandemia. Gosto dessa visão ainda um pouco, acho que interessante isso que você trouxe da como que foi a cobertura. Eloara, do ponto de vista da saúde, a gente sempre, a imprensa sofreu também aí uma reprimenda muito do pessoal que queria liberar tudo, cloroquina para todos e tal, mas a imprensa foi muito defendida nessa parte de ter feito um trabalho de trazer esse alerta e essa necessidade. Mas do ponto de vista de saúde mesmo, você acha que a gente teve acesso a todas as informações necessárias? Descontando, né, essa questão política, que eu acho que aqui eu acho que eu acredito nas políticas públicas feitas com base na ciência, né? Então eu acho que mas do ponto de vista da informação mesmo, que o Maurício trouxe aí para a gente,
esse delay aí dessa informação que a gente não estava o tempo todo tão bem informado. Do ponto de vista de saúde, você acha que isso aconteceu a mesma coisa ou não? Déficit, né, de informação, porque igual você falou, acho que a imprensa às vezes ela é um pouco talvez demais sensacionalista em alguns pontos, né? Então, assim, a gente teve algumas bandeiras, como você comentou, de medicamentos, igual a hidroxicloroquina, que em alguns momentos foi extremamente defendida e a imprensa tentou aí acalmar um pouco. Acho que isso aí eles colaboraram, entender que nós não tínhamos realmente estudos para essa defesa, que acabou que a parte política levou isso para frente, né? Então, houve uma dissociação e isso acho que atrapalhou muito a parte científica. Ou seja, a gente teve politicamente uma defesa de uma droga que cientificamente não tinha sido comprovado, que eu acho que criou uma confusão e uma angústia nas pessoas, haja vista a corrida nas farmácias quando começaram a surgir essas medicações. E não só com a cloroquina, né? Com outras drogas também, que você, naquele dia que sai alguma publicação, elas somem da farmácia, do posto e tudo mais. Então, acho que isso realmente foi um desserviço. Num outro ponto, e aí eu acho que o Maurício depois pode complementar, quando a gente fala em dados, né? O que aparece na imprensa? É morte. Então, assim, eu concordo que, lógico, é uma doença com uma alta incidência rapidamente, a gente tem muitos casos explodindo de uma vez só aí no mundo inteiro, né? E com o mundo globalizado, essa expansão aconteceu de uma forma muito rápida, né? Por causa hoje, e daqui a algumas horas eu consigo estar na Europa, na China, então a gente sabe que isso realmente passa mesmo rapidamente para um vírus de alta transmissão, mas, ao mesmo tempo, as pessoas não entenderam que nós temos realmente uma mortalidade que foi alta nos casos que tem risco, mas não quando a gente usa matematicamente a população em geral. Lógico, se você me perguntar, 140 mil vidas não é significativo? Lógico que é significativo para qualquer doença, mas se a gente olhar uma população de 200 milhões de pessoas, acho que quase 210 milhões de pessoas no Brasil, 140 mil coloca uma mortalidade, uma letalidade da doença baixa. Então, a gente vai ter números altos naquelas pessoas que realmente têm fatores de risco a mais. Então, eu acho que para a população ficou uma dissociação, entender que fica parecendo que todo mundo que tiver Covid vai morrer, vai internar, vai parar na UTI. Então, acho que esses dados precisariam ter sido melhores trabalhados e realmente quem são essas pessoas de risco e o que a doença faz na população em geral e nas diversas faixas etárias. Talvez agora, um pouco mais depois desses 6 meses, essas informações estejam vindo, mas não foi isso que aconteceu logo no primeiro momento que a gente começou a pandemia. Mas você acha que não tem uma questão da curva de aprendizado com a própria doença? Porque eu vejo, eu sou paciente de risco, né? Eu sou pneumologista, eu embolizei o pulmão, passei por uma cirurgia por conta da embolia, então eu sou trombofílica e sou autoimune, né? Aí, nós autoimunes, a gente começou a Covid e a gente desesperou, né? Porque a gente é sempre e daí a gente começou a perceber que principalmente os autoimunes que são tratados, enfim, né? Porque eu sou autoimune silente, mas nem tanto, porque a trombose vem da sarcoidose, muito provavelmente, enfim, eu tenho fator de risco, mas a gente viu que a coisa foi... Os grupos de risco foram mudando também um pouco essa percepção de quem é o grupo de risco, o que faz nas pessoas e quem são de fato o grupo de risco. E hoje, talvez com essa história da curva achatada, e aí os dados do Maurício mostram mesmo que a gente complatou por muito tempo, ou seja, a gente teve tempo de entender a doença, entender do que eu li, né? Porque paciente de risco, gente, é uma tragédia. Vai no Google, sabe tudo, acha que é médico. Então, o que a gente entendeu hoje é a pronação e não a intubação, enfim, uma série de coisas que a gente foi aprendendo de que é possível salvar mais vidas, mas que antes a gente não tinha essa informação, né? Então, essa curva não resolveu também muito da nossa questão, essa curva de aprendizagem aí que a medicina teve? Para qualquer doença, né? Você falou que operou, a gente tem, por exemplo, fazendo uma analogia cirurgicamente, a gente sabe que o cirurgião mais novo e o mais sênior, a curva de aprendizagem, de risco de complicação e de morte, né, pelo procedimento, por exemplo,
Muda conforme a experiência. Então, no Covid é a mesma coisa. Acho que os primeiros 2, 3 meses da pandemia, eles realmente foram aquele momento da gente entender alto nível de estresse, entender o que a doença era, quem eram as pessoas que estavam chegando dentro dos hospitais, e aí o dado, né, igual o Maurício comentou, se a gente não tem um banco de dados, ou a gente não mexe com dados, a gente não entende quem são essas pessoas. E agora nós estamos numa outra fase que realmente os médicos estão muito mais seguros, eu não estou falando que tem o tratamento, mas nós estamos muito mais seguros de manusear o paciente. Então, às vezes, um paciente que no primeiro momento eu internaria, hoje talvez eu já faça uma monitorização em casa, já faço as orientações para ele em casa, e mesmo dentro do hospital, talvez um paciente que no primeiro momento a indicação era entubar, né, colocar no respirador, hoje talvez eu seguro com técnicas não invasivas. Então, lógico, que a gente nota que ao longo da pandemia realmente diminuiu a mortalidade intra-hospitalar, tempo de internação, porque nós aprendemos a lidar com a doença, porque a gente entendeu como é que essa doença funciona do ponto de vista inflamatório, fisiopatológico, da parte pulmonar. Então, a gente nota, né? Eu sou dentro de uma universidade federal, eu sou professora da universidade, eu não me apresentei, né? Se me está falando, eu sou professora da disciplina de pneumologia da Universidade Federal de São Paulo, né? Eu trabalho com doenças raras, eu trabalho com talvez alguma coisa que lide com você, e acabei sendo deslocada para o Covid nesse momento por ser um paciente jovem, um médico jovem, tem fator de risco, então acabei indo para a linha de frente. Mas ao longo desses meses, a gente viu que foram surgindo marcadores, ou seja, quando o paciente chega, a gente faz alguns exames laboratoriais, exames de imagem que eu já anoto quem é o paciente que tem mais risco de ir para a UTI ou não, né, ou de complicar ou não. Então, esses dados já trazem algum grau de, não de segurança, mas de manejo melhor desse paciente. Dentro da UTI, a gente vai tentar entender quais são os diversos comprometimentos pulmonares que acontecem nesse paciente e, lógico, entender os pacientes de risco, que é o que você comentou. Eu acho que o que ficou desde o começo são pacientes que têm doenças cardiovasculares, isso ninguém tem dúvida, né? Esses realmente, o COVID tem um tropismo, né? Uma predileção pelo sistema vascular por causa do endotélio, né? Que é o atapetamento desse vaso. A gente sabe que os pacientes com doenças respiratórias também têm um risco aumentado, principalmente os pacientes com DPOC e os pacientes renais crônicos e diabéticos. Dentro do contexto do jovem, porque às vezes o jovem acha assim, estou super protegido, peito aberto, vou para a rua. O que a gente tem visto no hospital são os obesos, não é o jovem normal, né? É o obeso, de fato, ele tem um fator de risco, e o diabético. Esses seriam, na população jovem, o que chama atenção para a gente. Então, foi mudando um pouco esse cenário. E aí você pode me perguntar assim, mas será que eu que sou autoimune não tinha fator de risco? Talvez alguns pacientes que tenham doenças mais graves, e aí eu falo, por exemplo, no caso dos meus pacientes que têm hipertensão pulmonar, que é uma doença rara, eles entraram dentro de uma bolha e eles não saíram de casa. Então, a chance desses pacientes aparecerem nas estatísticas ou aparecerem nas contaminações, até porque, como é uma população pequena, vai ser muito menor do que uma população, por exemplo, hipertensa diabética, que também é um número muito maior e que não é uma comorbidade grave. Então, muito depende da gravidade dessa comorbidade para aparecerem nas estatísticas também nesse primeiro momento, né? Acho que mais para frente a gente vai ter uma outra visão de alguns outros grupos. Acho que esse é o ponto que acho que essa curva de aprendizado vai melhorar a nossa situação de mortalidade, mas é isso, né? Acho que o que o Maurício traz aí com os dados enquanto a gente estiver circulando um vírus de alto contágio, a gente não vai estar livre dele. E a gente não tem, ainda que a gente tenha aí, e até pelo fato do alto contágio, a gente teve muito doente ao mesmo tempo, que talvez tenha apressado as vacinas e as pesquisas nesse sentido, né? A gente tem aí uma previsão, e aí, Maurício, eu queria voltar nas suas previsões aí um pouco da sua análise de dados, da gente conviver com esse vírus, porque a gente viu as vacinas sendo testadas e né, suspensas, o que é super normal do ponto de vista da pesquisa. Depois verificou-se, parece que, né, nessa última que foi suspensa, voltou aos testes, enfim, mas a gente está vendo aí então a gente tem uma perspectiva de chegar até o meio do ano ainda em crise. É isso?
Bom, em primeiro lugar é o seguinte, o vírus não vai embora. Ele não vai chegar e falar assim, cansei, não quero mais, já enjoei, vou embora. Ele não vai fazer isso. Ele vai compor o cardápio de doenças que a gente tem. Né? Ele vai ser, ou seja, a crise vai terminar quando a pandemia virar uma endemia. Né? E é isso que vai acontecer. Ele vai circular, vai continuar circulando, como foi com o vírus da AIDS, e foi com os vírus que a gente aprendeu a conviver. A gente vai aprender a conviver com esse vírus, vai ter as ferramentas, seja de tratamento, seja de prevenção, e esse vírus veio para ficar. Né? Na história da humanidade, são poucos vírus, como é o caso do vírus da varíola, que ele foi erradicado do planeta. A maior parte dos vírus continua aí, e a gente vai ter que conviver com eles. Então, essa é a primeira, e com os próximos que virão. Né? Essa é a primeira questão. O meu palpite foi assim, é difícil fazer previsão, porque uma coisa que o Covid é especialista é derrubar a previsão. Todo mundo fez previsão para cima, fez previsão para lá, ele vai lá, parece que fica olhando, você faz a previsão e vai derrubar. Tanto que o que eu fiz recentemente não foi previsão, foram cenários. Eu falei, olha, se a pandemia cair na velocidade que subiu, vai dar tanto. Se ela zerar no fim do ano, vai ser tanto. Então, cenários. E desde que eu fiz o cenário, o que está mais provável é que a gente chegue no final do ano com uma média de 200 óbitos por dia, não vai zerar até o fim do ano, vai continuar morrendo gente, e uma mortalidade de 180 mil mortos acumulados. O Brasil é uma tragédia, é a maior tragédia mundial. Acho que a gente... Porque no começo da pandemia o pessoal falava o seguinte, não, o Brasil tem muitos mortos, mas também a população é muito grande, você não pode comparar os resultados do Brasil com de outras populações, tem que fazer a média por habitante. Pois bem, o Brasil, na média por habitante, está entre os 3 piores do mundo. Então ele está entre os 3 piores do mundo na quantidade absoluta e os 3 piores do mundo na quantidade relativa. Nenhum país está nos 2 rankings, nenhum, só o Brasil que está nos 2 rankings. Então o Brasil conseguiu ser o país mais letal do mundo em termos seja qualquer parâmetro. Então é uma tragédia, é um fracasso o que aconteceu no Brasil. É uma coisa que não tem outro adjetivo. Né? Agora, com relação às vacinas, eu sou super otimista com as vacinas. Eu acho o seguinte, o coronavírus, ele é um vírus aí que a gente fala assim, vacinável, né? Porque, ou seja, existem vacinas contra coronavírus em animais, que é a minha área, né? Existem vacinas contra coronavírus em animais de sucesso, né? Existe a bronquite infecciosa das galinhas, a coronavirose, e ela é tratada com vacina, a vacina produz muito bem. Você tem em gatos também. E é diferente de outras famílias de vírus, como o retrovírus também. O retrovírus é o vírus da AIDS. Você tem retrovírus de animais, você tem leucemia felina, você tem leucose bovina, e não se conseguiu produzir uma vacina eficiente contra retrovírus. Ao passo que o coronavírus, ele é uma vacina, é um vírus vacinável. Então, e outra coisa, nós temos 11 vacinas em fase 3. Quer dizer, é muito difícil que não vá sair uma vacina eficiente. Eu acredito muito que vai ter. A vacina vai ser um grande aliado no combate, mas ela não vai zerar, porque não tem vacina 100% eficiente. Vai ser, então, ou seja, a gente vai conseguir controlar a doença com as vacinas e ela vai passar lá, vai ser mais um item de estatística de morbidade dentre as várias doenças que o ser humano vai ter que conviver. Das vacinas, que eu acho que esse tópico, eu tenho falado isso muito com meus pacientes, né, que eu tenho pacientes muito crônicos, né, e tem fatores de risco. Quando é que as pessoas vão começar a ter uma vida minimamente normal? A gente sabe que a gente ainda está numa fase complicada, como o Maurício falou, muitos casos dentro do Brasil. Então, lógico que é uma retomada que tem que ser gradual, com todos os cuidados possíveis, né? E controlando esses ambientes. Mas a previsão, então aí eu vou falar dentro da universidade, depois de uma palestra que eu assisti com a responsável pela vacina de Oxford, então eu vou falar especificamente dessa. A previsão de término do estudo é junho de 2021. E aí a gente tem análises interinas que acontecem no meio do caminho para ver se a vacina é segura, se não está tendo mais efeito colateral do que proteção. Então, essas interrupções, elas já são preparadas quando a gente faz o projeto do estudo. Não é uma coisa que acontece no meio do caminho, exceto se a gente realmente tiver um número excessivo de eventos adversos, tá? Que aí realmente as agências regulatórias têm que interromper. Mas você tem que fazer essa documentação. Então, as pessoas estão apostando muito alto para que chegue a vacina e a vida volte ao normal. Então, assim, a minha aposta, como a do Maurício, também é de que a vacina é promissora, é um vírus com baixa mutação, diferente do influenza, que, por exemplo, é um vírus com alta mutação, mas a gente não sabe qual é a porcentagem que vai ser de eficácia dessa vacina, ou seja, qual é o número da população que realmente vai estar protegida com a vacina. Se a gente pegar o influenza, por exemplo,
que a gente tem sazonalidade, todo ano acontece os picos, né, no inverno, 70% mais ou menos, teve ano que foi até um pouco menos. Se a gente pegar vacinas como o sarampo, né, que aí é uma doença totalmente diferente, mas aí chega às vezes a ser quase 100%. Então, a gente não sabe ainda qual vai ser o nível de proteção dessa vacina. E um outro ponto que a gente tem que levar em consideração é se a vacina vai diminuir o risco de complicações das pessoas que são de alto risco. Porque a vacina sempre tem duas apostas. É proteger as pessoas que são de alto risco para diminuir as complicações, não necessariamente a infecção, porque às vezes você tem uma infecção mais branda, e aumentar a proteção vacinal da população como um todo. Só que se a gente for pensar que pode ser que isso aconteça na virada do ano ou daqui a alguns meses, quando os estudos realmente saírem, as publicações e as agências regulatórias comprovarem, a gente ainda tem um longo caminho até lá. E quando ela chegar, e aí é um outro ponto que eu tenho discutido por causa das escolas, principalmente, as crianças não vão ser vacinadas. Se eu não fosse médica, eu não ia ser vacinada, porque na realidade eu tenho 43 anos, então não sou população de risco. Quem são as pessoas que provavelmente vão ser as primeiras a serem vacinadas? Profissionais de saúde na linha de frente, né? E lógico, se tiver vacina para todo mundo, todos os profissionais de saúde, e as populações de risco, que são as pessoas acima de 60 anos com comorbidade. Se a gente pensar num país com 200 milhões de pessoas, qual que vai ser a quantidade de pessoas vacinadas no primeiro momento? 50 milhões, talvez? Né? 20% da nossa população? Então, as pessoas estão achando que todo mundo, na hora que a vacina for aprovada, vai correr lá no posto de saúde ou lá no laboratório privado e vai vacinar. Não é isso que vai acontecer. E tem toda uma logística de vacinação quando alguma dessas vacinas for aprovada. Esse ponto que você traz, Elora, eu acho o primeiro ponto fundamental quando a gente vai debater política pública. E aí eu queria um pouco voltar até no que você disse sobre o atendimento que vocês aprenderam e como melhorou o atendimento no hospital. E eu chamo a atenção para o fato de que a Covid no Brasil tem um índice de mortalidade maior nas periferias, onde as pessoas não têm acesso, primeiro, talvez tenham mais comorbidades, porque tem pior acesso à saúde e à qualidade de vida, e não tratam essas comorbidades, porque não têm acesso apropriado ou adequado ou de ponta, ao sistema de saúde, ainda que o SUS tenha sido, e acho que é muito importante a gente dizer aqui, o quão guerreiro foi o SUS, que toda essa tragédia que houve no Brasil poderia ter sido muito pior se nós não tivéssemos o SUS, né? Se nós não tivéssemos essa porta e essa universalidade e esse esforço que houve, que eu acho que precisa muito ser louvado sempre, em relação aos hospitais de campanha e esse fluxo que se criou pelo SUS para esse tratamento. Mas a verdade é que esse tratamento está longe de ser o ideal, né? E quando a gente chegar à vacina, a gente tem essa questão no Brasil da nossa desigualdade social, que acontece, temo que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a cloroquina, né? A pessoa vai lá na farmácia, compra o carregamento de cloroquina e se a cloroquina fosse a solução, ainda que seja um medicamento barato, ela não estaria à disposição para as pessoas que têm uma deficiência na chegada aí do serviço médico. Então, a minha primeira pergunta é, todo esse aprendizado, e eu sei que a Unifesp, aliás, eu sou univespiana, eu fiz História da Arte na Unifesp, depois do Direito e tal, mas, enfim, sou da comunidade da Unifesp, com muito orgulho, e toda essa questão que a gente desenvolveu nas universidades, e aqui em São Paulo, a gente de excelência fantástica, né? Me pergunto, isso está chegando nas pontas? Essa é uma primeira pergunta, né, desse tratamento. E a segunda coisa como que vai ser essa distribuição dessa vacina diante dessa situação de... Né? A gente está falando, ok, vai ser para a comorbidade, vai ser para a população acima de 60 anos. Isso aí vai estar no calendário
do SUS, ou isso aí vai ser cooptado pelos grandes laboratórios, pelas grandes empresas, e enfim, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, porque também no Brasil a gente teve esse dificultador, né? Que foi a diferença, a desigualdade social, agravando a Covid aí para os de risco, mais de risco ainda, por causa da vulnerabilidade. Se a gente for pensar, então, em primeiro lugar, eu acho que eu sou médica do SUS, eu também trabalho na vida privada, mas a minha dedicação é muito grande dentro da universidade, como médica, como pesquisadora, né? Então, acho que um dos primeiros pontos é assim, a pandemia veio para descortinar todos os problemas, eles aparecerem na nossa mesa de uma vez. Alguma dessas coisas de falta de atendimento, falta de consulta, falta de leito, a gente não sabia que existia, todos nós sabíamos, principalmente quem está dentro dos hospitais. Então, assim, eu, dentro de um hospital de nível quaternário dentro do SUS, às vezes eu não vejo todas as dificuldades que o hospital da periferia de São Paulo tem para ter uma vaga de UTI, para ter uma medicação e tudo mais. Então, a gente já sabe que existem essas desigualdades. Isso é o primeiro ponto dentro dos hospitais. Segundo ponto, realmente, que você tocou lá atrás, são as pessoas menos privilegiadas que não têm acesso ao tratamento. Então, o que a gente vê? Uma superlotação dos pronto-socorros, fora da pandemia, para tratar doenças que deveriam ser tratadas de forma eletiva. Então, isso trouxe para a gente o quê? Que, na realidade, a gente precisa melhorar mais ainda a base, né? O hospital não foi feito, doença não é para ser tratada só dentro do hospital ou numa internação, o que a gente está passando. É resolver preventivamente os problemas da população para que menos pessoas necessitem realmente de uma hospitalização. Então, será que uma parte dessas pessoas realmente hospitalizadas é porque estavam descompensadas das suas doenças de base? Provavelmente. Então, a gente precisa melhorar a base dos postos de saúde ou UBS, né, que a gente tem para atendimentos eletivos da maior parte da população. Então, se a gente for pegar o Hospital São Paulo, nós temos uma região de mais ou menos 5 milhões de habitantes que são atendidos no Hospital São Paulo, fora as regiões, cidades menores e outros estados. Não comporta o que nós atendemos. Então, quer dizer, a gente tem um desvio de função para dentro dessa universidade, como a USP tem, como a Santa Casa tem, o que deveria ser diminuído aí, né, diluído ao longo da cidade. Então, acho que a pandemia mostra para a gente que nós temos como nos organizar, e eu acho que isso foi o louvável do governo do Estado, das universidades, do sistema público de saúde, o que se fez montando rapidamente algo como guerra, né, para a gente poder combater e ter leitos para essa população e aumento do número de respiradores. Só que, quer dizer, as coisas não precisam vir pela necessidade, elas precisam realmente ser programadas para que a gente não passe por isso. Então, esse cenário de guerra a gente conseguiu estruturar dentro do SUS, né, e os hospitais privados também, óbvio, dentro de São Paulo, vou falar São Paulo, porque eu acho que o Brasil é tão grande. Mas a gente vê que, nesse ponto, a gente vai precisar de políticas públicas para realmente melhorar a saúde como um todo. E aqui acaba sendo um jargão, porque a gente ouve isso há muito tempo. E aí, melhorando investimentos, né, a quantidade que é destinada à saúde, né, e à educação. E do ponto de vista de pesquisa, né, a gente sempre ouve, vai diminuir o aporte de dinheiro para pesquisa. O Maurício é pesquisador independente, ele falou, mas dentro da universidade, por exemplo, para eu fazer pesquisa médica, se eu não tiver dinheiro, não consigo fazer. E o Covid mostrou para a gente que, se a gente não consegue fazer estudos adequados, bem estruturados, com banco de dados adequado, a gente não tem resposta. Aí fica tudo no achismo, um monte de tratamentos via WhatsApp e rede social, que o mundo virou, né, vídeo, e então a gente precisa também dos investimentos adequados em pesquisa. Não importa se é uma pesquisa grande ou uma pesquisa gigante, porque às vezes as pequenas coisas trazem insights para a melhoria do restante do atendimento da população. É fundamental. E acho que você trouxe aqui uma frase que eu acho que para mim, a pandemia descortinou tudo o que nós tínhamos de errado, que todos nós sabíamos há muito tempo, em todas as áreas, né? Eu sou uma pessoa que há anos canso de falar dessa falta de integração da cidade, da gente precisar cruzar mundos e fundos, pegar ônibus lotado e o tempo todo dia, que a gente precisa de trabalho onde tem moradia onde tem trabalho, justamente para diminuir o fluxo de pessoas.
melhorando o trânsito, melhorando um monte de coisa. Eu sei que essa área aí, o Maurício está aí também, né? A gente, de família, a gente está sempre discutindo isso, a Natália, enfim. Mas descortinou tudo. E uma das coisas que eu acho que me preocupa hoje na discussão, além da saúde, acho que daí, como é um assunto de saúde, né, a Covid explodiu, deixou isso muito claro, e eu reitero que as suas preocupações são muito a minha. Pesquisa é fundamental, o SUS é fundamental, e é fundamental que a gente consiga transmitir tudo que a gente descobre na pesquisa e nos lugares de ponta para que chegue nas periferias. E eu sei que tá rolando aí no mundo médico um trabalho muito legal de cooperação, de divulgação, e de todo mundo se conversando, pelo menos com os meus amigos médicos que estão na linha de frente. Sei que isso está rolando, assim, que graças a Deus o WhatsApp e essa coisa não serve só para coisa ruim também, né? A gente também consegue usar isso para coisas positivas. Mas a minha questão um pouco, Maurício, que também me preocupa, e eu sei que você andou falando bastante sobre isso, foi o mercado de trabalho, né? O trabalho mudou absurdamente nesse período de pandemia. A gente teve uma inversão de pirâmide aí, das necessidades. A gente tem uma valorização de um trabalho, né? Fez-se o trabalho, de repente, o trabalho que é o mais desvalorizado, os mais sucateados, de repente se tornaram os trabalhos que mais garantiram a possibilidade, né, desse distanciamento social acontecer, que foram os entregadores, que são pessoas que hoje em dia estão sofrendo aí com a uberização. A gente tem uma discussão agora, principalmente das profissões liberais, de como esse confinamento melhorou a produtividade, e acho que tem uma parte que é estrutural dessa melhoria da produtividade, que é o fato de você não perder esse tempo de deslocamento, não, né, que a cidade não se prepara, mas também tem uma parte que é ruim do ponto de vista da saúde, que é a melhora da produtividade, porque você acorda e vai dormir dentro do escritório, né? E do meu ponto de vista de saúde, a gente precisa tratar de saúde também antes da doença acontecer, né? A saúde não é só, como política pública, não é só tratar da doença ou do lugar onde a gente vai... a gente melhorar a qualidade de vida para diminuir a quantidade de doenças. Às vezes a gente precisa de mais médicos, às vezes a gente precisa de menos doentes também, né? Então, esse lugar do estresse, esse lugar dessa sobrecarga do trabalho também ficou muito claro nesse momento da pandemia. E aí, como eu sei que você andou falando sobre isso, eu queria também ouvir um pouco essa perspectiva para a gente também, com essas informações até da Eloara, enfim, a gente tentar desenhar um pouco aqui o que a gente consegue pensar desse ponto de vista de qualidade de vida, trabalho, né, porque isso é grande parte da nossa qualidade de vida, e também da nossa diminuição da nossa aumento de saúde. Como que a gente vai poder pensar isso nesse segundo momento, né? Realmente, eu tenho participado de muitos debates, muita live sobre o futuro do trabalho, né? Aliás, eu já vinha participando antes mesmo da pandemia. Eu acho que o que aconteceu é o seguinte: o mundo já vinha se transformando, né? A forma do trabalho, isso é uma coisa que já vinha acontecendo. E eu acho que a pandemia só fez acelerar determinadas coisas, né? Tem várias formas da gente olhar isso. Acho que tem cenários, vamos dizer, otimistas, tem cenários pessimistas, depende muito como é que você olha essa questão, né? Eu não tenho a menor dúvida que nós vamos presenciar mudanças muito profundas na forma, nos tipos de trabalho, por causa da tecnologia. A gente vai ver mudar muita coisa e a automação de uma série de coisas que vai extinguir uma série de atividades, e das que ficarem vai reduzir a demanda. Isso vai acontecer, isso eu não tenho a menor dúvida. Muitas atividades que são hoje, a demanda vai ser menor, porque os profissionais vão ganhar braços, e aqueles braços vão aumentar muito a produtividade do profissional. Então, a quantidade de pessoas necessárias vai ser menor. Porém, vão abrir muitas outras oportunidades em novas
Home office, um cachorro, velho. E a cachorrada aqui, eu quero acompanhar aqui, isso é tudo correto. Mas desculpa. Mas, então eu acho que isso que é uma coisa que vai acontecer. Mas, por outro lado, vão surgir muitas novas profissões. Você pega assim, desde coisas, quem poderia dizer no passado que uma pessoa ia ganhar dinheiro no YouTube? Né? São coisas que a gente não podia imaginar que isso ia acontecer. E hoje as pessoas, né, agora não tem mais relojoeiro, por exemplo, né? Então são coisas que vão chegando e vão. Eu sempre procuro olhar sobre o lado positivo disso. Eu acho o principal desafio vai ser como as políticas públicas vão tratar das relações trabalhistas. Porque também eu acho que o modo que existe hoje, ele precisa se modernizar. Eu acho que precisa ter um tipo de flexibilidade sem haver, vamos dizer, um abuso ou a gente regredir em direitos já conquistados. Eu acho que isso não pode acontecer. Mas também não pode ficar do jeito que está. Eu acho que o grande desafio em termos de política pública é como que as relações trabalhistas podem se modernizar para dar mais flexibilidade para o empregador e garantir os direitos dos empregados nesse novo cenário, que a gente vai ter trabalho remoto, trabalho em casa, você vai ter todo tipo de coisa, pessoas que não se deslocam, e como é que você vai controlar a hora extra, tal, é um desafio enorme. É um desafio. Ao lado ruim, mas que também, lógico, eu acho que o mundo veio para se readaptar, concordo com o Maurício. Algumas relações de trabalho, elas já mudaram, não vão voltar mais atrás. Então, uma pessoa aqui em São Paulo gastava 1 a 2 horas para chegar no trabalho, no escritório, porque o chefe tinha que ver ele lá, ele vai ficar em casa trabalhando no computador se ele tiver acesso à internet, que eu acho que isso é um problema, internet de qualidade. A gente viu que no começo, principalmente da pandemia, ainda isso acontece, às vezes a internet, o sinal cai, você fica sem sinal, não consegue internet com velocidade, né? Eu acabei tendo que pedir aumento de velocidade dentro de casa, porque eu tenho 4 filhos estudando online, então, na realidade, isso é um problema também para as crianças e para as pessoas que trabalham. Então, acho que, assim, algumas coisas de escritório, realmente, elas vão deixar de você ir até o escritório, mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu ouvi até da minha filha, mãe, eu perdi um pouco a minha criatividade porque eu não vejo as pessoas. Então, assim, as relações sociais e interpessoais, né, essa coisa do tete-a-tete fora da tela, ela também ajuda a insights para novas ideias, a criatividade. Às vezes é aquela coisa do cafezinho, ou 5 minutos na mesa do colega que você tem uma nova ideia. Então, eu acho que não dá para trabalhar só em sistema de home office, mas realmente flexibilização vai ser importante. E aí, por um outro lado, como médica, o que eu tenho ouvido dos pacientes no consultório também? Alto nível de estresse, autocobrança das empresas, as pessoas estão trabalhando mais de casa com uma cobrança maior, né? Ontem mesmo eu fiz um exame de um paciente que ele falou assim para mim, eu gosto de trabalhar em casa, mas o meu problema é que meu computador nunca mais foi desligado. Eu estou, parece, conectado 24 horas por dia. Antes a gente conectava no celular e agora você está à disposição do seu chefe, como se fosse assim. Então, isso gera um estresse muito alto para as pessoas, porque, no fim, essas relações de trabalho elas vão ter que ter um limite. Não é porque você está online que você não vai ter tantas horas de trabalho, a flexibilização, ou você economizou no trânsito, mas aquilo ali vai estar embutido nas suas horas agora de trabalho, até para a gente ter qualidade de vida em casa. Então, acho que isso é um dos pontos. E outra coisa que eu acho que a gente tem que levar em consideração é a qualidade do trabalho também por causa do estresse. Então, assim, na sua casa, você tem um ambiente adequado para trabalhar? Então, eu vou só fazer a brincadeira, né, que o Maurício, o cachorro, começou a latir, a gente meio se assustou. Mas, às vezes, por exemplo, é um filho que está aqui batendo na porta do escritório, é uma pessoa que vem te falar alguma coisa, às vezes não é um ambiente com iluminação adequada, com a internet adequada. Então, a gente também, nas relações de trabalho, vai ter que pensar que a gente vai ter que readequar situações dentro da nossa casa e a gente tem que pensar que num país de desigualdade social como o nosso, nem sempre é possível. Uma coisa é classe média alta com uma casa grande, com um escritório. Outra coisa é uma pessoa que mora numa casa pequena e vai trabalhar de home office. Então, a gente também vai ter que pensar nessas situações de relação de trabalho, sobre as condições do trabalho, exigência do trabalho e de produtividade. Mas eu concordo, uma das coisas que eu não vou sentir falta em São Paulo é a volta do trânsito, porque hoje, em vez de eu gastar 1 hora até o hospital, eu gasto 15 minutos. Então, eu realmente me desloco com muito mais facilidade dentro da cidade do que há alguns meses atrás. Sem dúvida nenhuma. Eu no começo, eu sempre trabalhei de casa. Então, esse momento da pandemia, para mim, não foi um grande choque. A princípio, mas sabe uma coisa que eu percebi? É justamente isso.
o fato de eu não trabalhar, eu trabalhava em casa, mas às vezes eu tinha uma reunião, às vezes eu encontrava, fazia uma reunião num café, a falta desse trajeto de ir até o café, de ir para uma reunião fora, ter um dia um pouco. Eu tive essa sensação igual a sua filha, parou de me oxigenar. Então, eu me sentia extremamente cansada, muito mais cansada do que antes, com uma sensação de que você acorda e dorme trabalhando, e sem essa oxigenação. Eu falava, nossa, hoje em dia, às vezes, eu não tenho carro, mas às vezes eu pego o carro da minha mãe e falo, ai, que delícia o trânsito, assim, tipo, o momento de deslocamento é um momento que eu não estou conectada a nada. Então, eu acho também que isso também vai gerar, eu acho que o Maurício falou, e você também falou das relações, isso vai gerar, talvez, se a gente souber cuidar disso, né, uma melhora nas relações interpessoais, da gente valorizar esse momento das relações, da gente valorizar esse momento esse é o meu momento do respiro, né, esse é o meu momento do trabalho. E você traz aí uma questão muito importante para mim também, Elara, que você falou do filho, mas a gente está vendo o quanto a mulher dentro de casa está sobrecarregada. E aí eu aproveito para tocar no assunto que até você já trouxe aí um pouco, que é da escola. Porque a escola é importante para a criança, que cria relações, e acho que todos nós aqui... eu hoje em dia menos, mas fui, né, da pesquisa, da universidade, do campo da educação, o quanto essa relação é muito importante, enfim, mas assim, essa necessidade que a gente tem da gente melhorar, ter esses grupos de apoio, né, para mulheres. A escola era, no final das contas, também um apoio para a mulher no trabalho. E aí, hoje em dia, os homens teve uma vantagem, a pandemia, que foi trazer os homens para dentro de casa e que eles tivessem obrigatoriamente que conviver com esse espaço doméstico, que culturalmente não é masculino, mas, ao mesmo tempo, as mulheres perderam muito dos seus apoios, né? E a escola é uma delas. Então, até aproveito para a gente falar um pouco dessa questão da escola. Quando que a gente vai ter a escola e como que a gente vai ter uma escola? Porque eu entendo que é fundamental a gente ter esse espaço, mas, ao mesmo tempo, a gente entende todos os riscos que esse espaço significa no ponto da transmissão. Bom, primeira coisa, assim, vamos combinar uma coisa. A situação que a gente está é horrível, né? Não tem nada do que está acontecendo agora é bom, não dá. Esse negócio de ficar em casa, você tem trabalho remoto, é uma necessidade, não é uma escolha, né? Então, não tem a menor dúvida de que não vai ficar assim. Eu não tenho a menor dúvida de que quando terminar, que a gente tinha a condição de não, porque terminar nunca vai terminar, mas quando puder circular mais, as pessoas vão voltar a circular, porque é muito melhor, gente. Vamos combinar isso aí, é muito melhor se encontrar com as pessoas e tal, né? Todo mundo ansioso por isso. Você vê o pessoal nas praias, o que significa isso? A pessoa ela não aguenta mais, ela não aguenta, ela prefere se expor, sabe? E fazer uma coisa, às vezes inconscientemente, do que ficar numa situação dessa. Então, em primeiro lugar, o que a gente está vivendo é uma excepcionalidade. É uma excepcionalidade, não é um padrão. Tudo que nós estamos sofrendo com isso aí, todos nós estamos sofrendo com isso daí. Né? Agora, o que eu acho é o seguinte, quando a gente fala assim, de tendências, né, o que vai acontecer no futuro, com base no passado, eu acho que a pandemia ela catalisou determinadas coisas. Ela acelerou, ela vai acelerar determinadas coisas. E quando a gente pensa em termos de políticas públicas, eu acho que as pessoas que constroem política pública, elas precisam olhar essas tendências para poder fazer os seus propostas, os seus planejamentos. Né? Então, uma coisa que eu coloquei aqui, as relações trabalhistas, como é que você legisla em termos de política pública por causa da questão da tecnologia. Né? Essa questão, agora, com relação especificamente à escola, eu acho que é o seguinte, tem casos e casos, não existe uma situação que você pode dizer assim, ó, pronto, está tudo liberado ou está tudo proibido. Eu acho que tem cidades e cidades no Brasil, tem cidades em que você tem indicadores de que a curva está claramente descendente e você tem disponibilidade no sistema público para atendimento, né? Não tem sobrecarga no sistema público, você tem mais flexibilidade para abrir.
cidades em que isso não ocorre, não tem. Então, não é uma regra para todo mundo. E outra coisa, eu defendo que as escolas, que em cidades onde há disponibilidade do serviço público e onde o sistema público de saúde, e que a curva é descendente, que as escolas abram, mas também que elas deem a opção para famílias que quiserem voltar ou não, inclusive escolas públicas, que elas possam criar uma estrutura para que possa, algumas famílias que querem, outras que não querem, porque tem gente que não quer, né? E você não pode forçar. E mesmo professores também são trabalhadores que precisam ser protegidos, principalmente grupos de risco. Então, eu acho que tem que ser a gente vai ter que conviver com um modelo flexível, um modelo híbrido, até realmente a gente ter vacina e ter uma situação mais sob controle. Grosso modo, se você chutar, segundo semestre do ano que vem. Do ano que vem, eu acho que é bem otimista, como você falou aí agora, Maurício. Mas falando um pouquinho, vou voltar nas relações de trabalho, só uma coisa que eu pensei, eu acho que, assim, igual o Maurício falou, essa situação é ruim agora, mas ela vai trazer a gente um novo formato de aprender a trabalhar. Então, por exemplo, uma das coisas que, para mim, não voltaria mais é reunião presencial. Eu acho que reuniões, elas ficaram muito mais objetivas quando elas passaram a ser um modelo com menos pessoas ou virtualmente, porque as pessoas não ficam ali tagarelando a vida inteira, que eram coisas que consumiam muito o tempo da gente. Então, reuniões administrativas, reuniões, algumas eu acho que já dão para, talvez elas possam ser transformadas aí para esse mundo virtual. Da flexibilização do trabalho, eu acho que é isso, você não ter mais aquele chefe que fica na sua cola, se você está ali ou não, desde que você cumpra a sua meta, você trabalha de casa ou trabalha numa praia, se você achar que você tem que relaxar a cabeça, porque o seu computador está ali. Eu acho que essas relações elas vão mudar realmente. E outra coisa em relação ao trabalho ainda é que muitas pessoas estão refletindo sobre o próprio trabalho. Então, como profissional de saúde, o que eu vou falar para vocês? Nós tivemos vários profissionais que entraram em colapso, ou que não quiseram trabalhar no Covid porque tinham medo, porque entraram realmente numa condição de estresse alto. Então, assim, acho que algumas pessoas, eu estou falando com um profissional de saúde, que é o que eu vivo, elas vão repensar se aquela profissão que ela escolheu é aquela que ela quer continuar, porque, como o Maurício falou, esse vai ser a primeira pandemia, né? Nós vamos passar por outros que, nesses 20 anos, a gente já teve H1N1, a gente já teve o SARS-CoV-1, a gente já teve o MERS. Na verdade, essa veio para mostrar que o negócio ficou maior, né? E pelo perfil do vírus. Então, acho que essas coisas de trabalho, as pessoas vão começar a repensar sobre a própria vida, o que ela dá valor e se aquele trabalho realmente combina com aquilo que ela quer se expor. Em relação às escolas, eu vou na mesma corrente do Maurício, eu sou uma defensora da reabertura das escolas, e aí eu vou falar que não é reabertura 100%, mas o que eu acho que está acontecendo? Primeiro, aí falando das crianças, né? Se a gente for pensar agora, e o Maurício pode trazer esses números para a gente depois, as crianças ficaram 6 meses dentro de casa, porque elas foram colocadas dentro de casa, enquanto os pais que continuavam trabalhando, no meu caso, por exemplo, eu continuei trabalhando porque eu não tinha opção de home office. Mas eu continuei trabalhando, meus filhos ficaram em casa. E aí, o que acontece? E se eu não tenho alguém para ficar com as crianças? Como que eu ia trabalhar? Né? Então, eu precisava ter alguém da minha família ou alguém que trabalhasse para mim, para que eu pudesse ajudar, porque era um médico a menos se eu pedisse licença do hospital, porque quem não tinha que ficar com meus filhos. Eu penso isso na população economicamente desfavorável. Como que, por exemplo, né, a gente sabe que uma parte da população é por mulheres que, né, sustentam suas famílias. Se elas não têm com quem deixar os filhos, ou se elas não têm mais a escola para deixar as crianças, como elas vão trabalhar e serem economicamente ativas e fazer a economia circular? Então, a escola tem esse papel. Não é responsabilidade da escola criar as crianças, mas a gente sempre soube que creche e escola tem esse papel fundamental na vida das famílias. Então, isso é um ponto. As crianças têm um risco pequeno de doenças graves. Então, já foi demonstrado vários estudos que o risco de contaminação não é que é baixo nas crianças, mas que a complicação ou a doença aparecer é menor. Então, voltar para a escola e conviver em sociedade não é o maior problema. Mas aí a gente tem o outro lado. Com quem essas crianças convivem? E aí que foi a fala do Maurício. A gente vai ter que ter um modelo híbrido. Não dá para obrigar as crianças todas a voltarem, os pais voltarem com as crianças, se dentro daquela família existe realmente uma pessoa com risco. Então, as famílias vão ter que ponderar, né? Mas eu acho que para aqueles pais que querem voltar, para aquelas famílias que têm segurança, por exemplo, no meu caso, eu não tenho ninguém com fator de risco dentro da minha casa, eu acho que é saudável, as crianças estão sob estresse, ganhando peso, irritadas dentro de casa, com nível de tela muito grande, que a gente nunca quis que as crianças fossem, então isso está sendo deletério para as crianças.
E em relação aos professores, lógico, da mesma forma que os médicos foram, né, não só médicos, os profissionais de saúde, no primeiro momento da pandemia, o que foi trazido para a gente? As pessoas acima de 60 anos ou com comorbidades voltadas para o Covid vão ficar em casa ou vão trabalhar em áreas não Covid. Isso é um ponto. Quem é abaixo de 60 anos que não tem doença vai para a linha de frente, ok? Então é assim. Professores, o que eu acho que tem que ser os funcionários da escola? Vamos triar quem é essa população da escola. Aqueles que têm fator de risco, ou são idosos, ou têm uma pessoa de risco em casa, eles vão trabalhar de home office, dar aula online, corrigir prova, dar outro tipo de assistência. O professor que não tem, ele volta para a sala de aula, lógico, considerando proporcionalidade de crianças dentro da sala, tamanho da escola, e lógico, o Maurício falou como é que está aquela cidade naquele momento, entendeu? Porque eu acho que, assim, professor é funcionário, é trabalhador essencial, como médico, como enfermeiro, como corpo de bombeiro, como a polícia. Que a educação, se a gente parar 1, 2 anos para essas crianças voltarem, muitos pais estão falando, só volto quando a vacina voltar. Então, as escolas só abrem quando a vacina voltar, então as crianças vão voltar para a escola em 2023. Eu acho que vocês trouxeram aqui um ponto que eu acho muito fundamental para a gente pensar esse futuro, né? Que é a flexibilidade. Eu acho que o Covid mostrou para a gente que é uma coisa que a gente sempre fez política pública pensando no geral, né? E a relação trabalhista, até vou aproveitar aqui, as pessoas estão aqui perguntando dessa tendência de política de empresa, e eu acho assim, que a gente sempre pensou o trabalho como geral, todas as pessoas são iguais, então eu faço uma política geral para absolutamente tudo, né? Então eu faço uma política geral de educação, eu faço uma política geral de trabalho, eu faço uma política geral, e agora a Covid veio trazer para a gente a questão da flexibilidade, a questão da escuta, da necessidade da gente ouvir a necessidade das pessoas, obviamente dentro de grupos, né? Não eu faço o que eu quiser, mas dentro de grupos específicos com necessidades bastante que a gente pode agrupar. Então é isso, os professores do grupo de risco, as crianças com os parentes que convivem com os parentes no grupo de risco, que tem essa possibilidade de manter o distanciamento ou não, a gente vai ter que analisar, formar esses grupos e fazer política para esses grupos. Eu sempre fui uma defensora desse ponto para o trabalho também, porque quando a gente pensa, e eu acho que esse vai ser o ponto do trabalho daqui em diante, a gente sempre pensou o trabalho, ou enfim, a CLT, de um ponto de vista que mudou muito, né? Mudou muito a realidade do trabalho de 45, quando a legislação trabalhista foi feita, para agora. A gente tem que flexibilizar, mas a gente tem que garantir que a proteção dos trabalhadores, enfim, do mesmo jeito da proteção de saúde, das pessoas envolvidas, a gente tem que garantir que essas pessoas tenham o mínimo de proteção. Essa questão que a gente até já falou aqui, do estresse, desse trabalho de home office, que hoje não é regulamentado e que gera uma quantidade absurda de trabalho, enfim, isso já era uma realidade para uma parcela da população. Isso já era uma realidade para as pessoas, os profissionais liberais, vou tratar assim no genérico, mas advogado já trabalhava de uma certa forma desse jeito, arquitetos, designers, enfim, o povo aí que consegue ser um PJ sozinho. Mas a gente está lidando também com uma diferença social e uma diferença de informação que é muito diferente quando a gente já trabalha. Eu acho que, Eloara, você talvez tenha essa dificuldade também que eu vejo, né? Eu sou advogada de formação, e eu tenho também bastante amigo médico, mas eu acho que você também... Você sai da faculdade, você sai médico, você sai advogado, você não sai dono do consultório, né? E aí, de repente, você tem que abrir o consultório, enfim, tem que ter todas as informações de administração, ou mesmo design jurídico da sua vida, né? Um ponto de o que me cabe melhor, né?
qual que é aquela coisa que cabe na minha vida? Eu com filho, sem gente para me apoiar ou com gente para me apoiar? Enfim, tem uma série de questões da nossa vida que a gente consegue decidir individualmente. Então, eu sou uma defensora dessa flexibilização com essa garantia. E aí eu penso que uma das políticas públicas para o trabalho que a gente tem que fazer é trazer essa segurança jurídica. O Sebrae faz isso bastante do ponto de vista do pequeno empreendedor, mas não basta só o pequeno empreendedor, né? Tem o microempresário, o trabalhador também tem que ter acesso, e eu nem estou falando, essa carência nem precisa chegar na periferia é extremamente carente, mas nós, classe média, profissional liberal, já sofremos isso, né? A gente não tem acesso, muitas vezes, a gente vai no contador, pega o contrato que está na gaveta, forma lá uma empresa, sai fazendo, a gente não tem uma cidadania empresarial, né? Do mesmo jeito que a gente não tem os documentos, né, corretos, a gente também não tem os documentos da pessoa jurídica. Então, por exemplo, essa é uma política pública que eu acredito que ajuda as pessoas a conseguirem negociar e entender essa flexibilização do trabalho de forma, pensando nessa flexibilidade, nessas múltiplas realidades, nessas múltiplas necessidades do trabalhador, das mães, enfim. E aí você consegue, de repente, fazer uma cooperativa de empreendedores, que vai te garantir um certo colchão de benefícios, você conseguir plano de saúde, enfim, uma série de coisas que você teria como CLT, mas que você, como empresário individual, já tem uma maior dificuldade, enfim. Então, eu acredito muito que a realidade vai ser a realidade da flexibilidade para tudo na vida, né? E acho que isso que vocês trouxeram aqui, a Covid expôs isso, e a gente precisa muito pensar nessa possibilidade de fazer a política pública levando em consideração essas transversalidades, né? Eu não sei o que vocês acham sobre isso, eu acho que a gente já está aqui conversando há bastante tempo, e eu também não quero tomar muito tempo de vocês, mas se eu pudesse, eu ficava aqui a noite inteira conversando. Mas, enfim, minha pergunta final para vocês um pouco é o que vocês acham dessa questão aí, que vocês mesmos trouxeram da flexibilidade. Vocês acham que isso é possível? E como que a gente pode fazer isso melhor? E aí as considerações finais e tchauz gerais. Bom, eu acho o seguinte, vamos pegar eu acho que a gente vive num mundo, esqueci o nome, tem um gráfico de um autor que eu não consigo lembrar o nome, que é o seguinte, que ele coloca a evolução das tecnologias e a capacidade da sociedade de se adaptar, né? E como as tecnologias elas estão avançando mais do que a gente consegue se adaptar, né? E um texto que eu li outro dia que foi bem interessante foi o caso do Uber, né? Porque o Uber, quanto tempo levou para as cidades se adaptarem, a entender como lidar com isso, ajustar a sua legislação, acertar tudo isso, as pessoas pararem de se matar, né, tal. Levou tempo para fazer isso. E agora que ela encontrou a solução, aparece patinete, não sei o que, tal. Eu mesmo, por exemplo, eu também não tenho carro, eu tenho eu não sei como é que chama, um scooter elétrico, porque eu carrego com energia solar ela, né? Só que ela não pode, ela não é uma moto, mas também ela não pode andar na ciclofaixa, porque ela não é uma bicicleta. Então, né? E quando começaram a chegar os carros que se dirigem sozinhos, né? Self-driving cars, como é que vai ser esse? Então, o que acontece? A gente está num mundo que não tem mais uma coisa só, tem muitas coisas acontecendo, multiplicidade. Eu acho que a política pública precisa se modernizar e ela precisa ter condição de se mexer rapidamente, né, para dar as garantias sociais que são necessárias e acompanhar, senão ela fica... Sabe qual é o principal problema da política pública? Ela ficar irrelevante. Que é a pior coisa, assim, o pessoal simplesmente passar do lado e tocar a vida sem ela, né? E ela fica irrelevante. Isso, né, não é nem ela ser contrária, as pessoas simplesmente não darem mais bola para isso daí. De certa forma, é o que aconteceu com o próprio Uber, né? Que se fez sem a regulamentação, e aí a gente hoje tem um problema dessas pessoas que também não têm garantia, e é o novo, né, a uberização do trabalho, enfim.
E aí a gente abre a sorte de tudo pode acontecer quando a gente não tem política pública, né? Pronto de um país de burocracias, né? Não é só porque as pessoas não conseguem fazer, mas a gente tem muitos entraves burocráticos, isso em todas as esferas. Então, eu acho que para qualquer adaptação de política pública, igual o Maurício comentou, não pode acontecer e o negócio ficar lá na frente. Então, a gente tem que desburocratizar um pouco a sociedade que a gente vive, que realmente o Brasil tem um nível de passos que é incompreensível para as pessoas que atuam de forma correta, né? E aí eu não sei se eu tenho direito de fazer uma pergunta para o Maurício, eu queria que ele talvez pontuasse, né? Eu acho que assim, quando a gente pensa em escola, em trabalho, um outro ponto que a gente tem que trazer é a biossegurança. E uma coisa que eu tenho pensado bastante é que as pessoas estão preocupadas, né? Como é que eu vou para o escritório? Como é que eu vou para a escola? Qual o meu nível de segurança? E eu acho que uma coisa que as empresas talvez não tinham antes, e talvez as escolas, a maioria delas não tenham, talvez as privadas, mas as particulares não, é a história de um banco de dados ou um controle maior daquela população que entra dali, que circula ali dentro. Então, o que eu estou falando com isso? E aí eu quero ver o que o Maurício poderia trazer para a gente em termos de estatística, de números ou de programação. Hoje, por exemplo, se eu reabrir um escritório grande, eu preciso controlar as pessoas que estão ali. Mas não é um controle chipado, né, que eu vou falar assim, mas um controle assim, se tiver um contactante, uma pessoa que adoeça ali, que às vezes num outro momento fora da pandemia, ela ia voltar para o escritório, porque tem um monte de gente que não dava atestado, liberação, e aí ela vai contaminar, às vezes, um ambiente com 20 pessoas, o que vai ter que acontecer? Hoje eu vou ter que manter essa pessoa em casa, até ela fazer um teste para a Covid, e vou ter que monitorar todos os contactantes diretos daquele setor de trabalho e da casa dela. Só que para fazer isso, você não pode fazer isso com uma logística intuitiva só. Talvez você tenha que ter alguma coisa de criar redes, conexões, para você monitorizar as pessoas. Então, Maurício, o que você traria para as empresas ou para a escola no sentido de daquilo que eu preciso do ponto de vista médico, que é controle de infecção ou contactante, como é que eu poderia monitorizar essa rede para diminuir a chance, por exemplo, de ter um evento epidêmico, às vezes, numa empresa, ou na sala de aula, ou numa escola, né? Porque eu acho que a tecnologia ela vai ter que vir para ajudar a gente nessa monitorização, e não que seja uma coisa só que saia da nossa cabeça no primeiro momento. Eu acho que, assim, tem duas coisas. Uma coisa que uma empresa pode fazer sozinha, outra coisa que um governo pode fazer. Acho que são coisas completamente bem diferentes, né? É claro que é mais limitado que uma empresa sozinha consegue fazer, né? Ela tem lá recursos. Até é curioso que eu estou trabalhando num projeto agora, com um grupo de alunos de um projeto, de uma startup que eu participo, que eles estão fazendo um sistema que é para monitorar salas, para ter alertas de aglomeração. Né? Então, você tem câmeras que conseguem fazer reconhecimento, de contar as pessoas que estão dentro daquela sala, cria um dashboard e avisa, aquela sala está muito cheia. Né? E até o que estão tentando ver se consegue fazer até se está usando máscara, se não está usando máscara. Né? Então, isso é um tipo de coisa que pode ser feito por empresas. Né? É claro que toda vez que você faz uma coisa dessa, você acaba caindo num problema de privacidade, de propriedade de dados, tal, que também é uma coisa, que é uma outra discussão também importante. Então, eu acho que isso que as empresas, vamos dizer, num certo modelo, pode fazer. Agora, existe com relação a governos, né? E é um universo de coisas que pode ser feito. É um universo, e é uma judiação, ver como é mal feito isso daí. Né? Você, por exemplo, nós estamos discutindo, posso ficar horas falando aqui sobre isso, mas eu vou tentar ser meu objetivo. A gente está acompanhando óbitos, estatísticas de óbitos, mas é só isso que a gente tem. Quer dizer, qual que é o dado mais importante? São os atendimentos, antes da internação. Né? Quantidade de atendimentos de pacientes com quadro respiratório, com suspeita de Covid, para depois ter as internações em enfermaria, para depois ter as internações em UTI, para depois ter os óbitos. Né? E, quer dizer, deveria ter uma sala de guerra lá com todos os municípios do Brasil, aquele negócio, e você fazendo um monitoramento, porque os atendimentos são os que dão o tempo real mais preciso. Porque mesmo o registro de óbito leva muito tempo para entrar no sistema, o atendimento é em tempo real. Então você teria um negócio desse, você poderia direcionar EPI, você poderia direcionar recursos, medicamentos, poderia direcionar uma série de coisas. Tira essa cidade, manda para aquela outra, né? Toda a logística. Foi o que eu falei no começo, que a discussão foi muito pobre, só se tem confinamento, só se tem lockdown, não tem lockdown, se tem cloroquina, não tem cloroquina. São as duas coisas que foram discutidas. E tinha muitas coisas que poderiam ser feitas. Então eu acho que existe uma possibilidade enorme de se ter dados, e nós vamos precisar disso, porque essa pandemia,
que ela é consequência da destruição ambiental, ela tem toda uma origem disso, que ela não foi resolvida, as causas que provocaram essa pandemia não foram resolvidas, elas estão aí, elas podem... Já se sabia, por exemplo, que esses vírus estavam circulando, já se conhecia isso, já tinha inquéritos epidemiológicos que apontavam isso daí, e não foi feito, não teve alerta, não teve sensibilização. Então, eu acho que a qualidade da informação, ela pode ajudar a gente a tomar medidas preventivas para o futuro. É a nossa crise, né? A gente é um país burocrático, e a burocracia poderia servir para gerar dados, né? Mas ela não serve para gerar dados. É a burocracia que não serve para nada, porque daí a gente não tem uma inteligência desses dados e realmente a gente pode ter esses dados sem ter a burocracia, no final das contas. Bastaria uma simples integração de sistemas aí para a gente dar conta desses dados. A gente não tem a integração e tem as 1000 portas. Então, a gente fica um pouco... Eu gosto muito daquele desenho animado dos 12 trabalhos do Asterix, né? A gente, em Roma, ele lidando em Roma com a burocracia, que é um pouco como a gente fica, né? Subindo lá para entregar o salvo-conduto 137 em todas as portas, e quando bastava uma entrada nesse mundo da informação, uma entrada na internet, e isso mostra o tamanho do nosso desafio, porque quando a gente fala da necessidade da internet chegar na ponta para esse trabalhador que está no home office, a gente vê que nem o serviço público está preparado e está pronto para isso, né? A gente tem essa dificuldade mastodôntica de movimentar esse Estado e realmente a pandemia descortinou para a gente toda a dificuldade e como nós precisamos racionalizar políticas públicas baseadas em fatos, em construções, em dados, né, métricas, e com uma partilha desse conhecimento, que é uma coisa que a gente também sempre resistiu muito, e falo porque estou no serviço público já faz um tempo, como a gente resiste em transparência e compartilhamento de dados, porque dado é poder, né? Então, eu ter o dado ali, isso gera Então, a gente precisa, de fato, acabar com essa cultura, que isso é o que vai gerar desburocratização e vai gerar relevância da política pública cada vez mais, né? Eu vou só passar uma pergunta que todo mundo já que estamos em época de eleição, a gente está aqui falando de isolamento, e as pessoas estão na rua, e aí a gente discutiu bastante isso, né? Se adiava a eleição ou não adiava a eleição. Eu acho que a eleição como a escola é fundamental. Esse ano a gente não pode se dar ao luxo de flexibilizar com a democracia, né? A gente está sofrendo aí algumas flexibilizações num campo mais negativo e a gente precisa, enfim, decidiu-se por manter a eleição. Como que a gente vai votar? Veio essa pergunta aqui. A gente sabe que o TSE aumentou o número de horas, né, para o voto, aumentou 1 hora, se não me engano. Antes era das 7 às 4 da tarde, agora é até às 5, ou das 7 às 5 e agora até às 6. Quais são as medidas de segurança para a gente ir votar? Essa é uma pergunta que acho que a gente termina aqui, muito importante. Bastante que quem está lá no Tribunal Eleitoral e todos os municípios tenham tido uma logística inicial, não só de falar para as pessoas se protegerem. Porque, assim, se a gente for pensar, né, nos anos, né, aí eu vou falar pessoalmente, todas as vezes que eu vou no colégio eleitoral para votar aqui perto da minha casa, existe horário de pico, existem horários mais tranquilos, mas que a gente parte do princípio que é assim. Então, assim, para você tirar uma pessoa acima de 60 anos, ou que tem fator de risco para ir votar, ela tem que ter a segurança de que ela não vai ter aglomeração. Por quê? Não vai poder segurar as pessoas na calçada. Não vai dar para deixar, por exemplo, num colégio com 3, 4 andares, aquele nível de circulação ao mesmo tempo. Então, assim, o que eu esperaria, lógico, primeiro que as pessoas
saiam de casa protegidas, né? Usem máscara. Se aquelas pessoas estão muito preocupadas, a gente tem aí uma discussão sobre o uso de óculos, né? Ou viseira, mas para as pessoas de risco, talvez acho que vale a pena ter uma proteção extra para ir para votar. E lógico, eu acho que isso é o que a pessoa pode fazer, mas o que eu esperaria que fosse o controle político, né? Que determinassem horários para as pessoas irem votar. Então, você tem aquelas salas ou aquele colégio e você mandasse um aviso, WhatsApp ou e-mail, o que seja. Eles têm toda a nossa informação lá no banco de dados dos eleitores. Que mandasse, por exemplo, horários específicos para as pessoas. Olha, a gente sugere que de tal letra a tal letra, ou de número a tal número, que você vá de 7 às 9, o outro vá de 7 às 12, ou que a gente ampliasse, por exemplo, em mais dias, né? Sei lá, que fosse 2 dias, o que eu acho que isso é inviável. Mas se a gente não tiver um horário mais ou menos pré-determinado para essas pessoas, ou sugerir que os idosos vão no horário da manhã e os mais jovens vão à tarde, as pessoas não vão sair de casa. Então, por exemplo, hoje eu atendi uma paciente que ela falou para mim, doutor, hoje é a 7ª vez que eu saio da minha casa em 6 meses. Ela é uma paciente jovem com fator de risco. Você acha que uma pessoa que ficou dentro da casa dela, guardada numa bolha, 6 meses, ou que não pôde ver o neto, ou que não vai no supermercado, ela vai sair ela tem que ser muito cidadã, ou tá com muita vontade para ir votar. Então, assim, se for depender só da pessoa usar máscara e ir votar, eu acho que nós vamos ter realmente uma taxa de abstenção muito grande esse ano nas eleições. Então, a minha sugestão seria que realmente, assim, tivesse uma logística para as pessoas irem em horários segmentados ao longo do dia, não que fosse proibido votar em outros horários, mas uma sugestão de que você vá tanto número de pessoas, né, e seja comunicado isso por WhatsApp ou por e-mail, para que as pessoas não se aglomerem nos colégios e nem fiquem na rua lá batendo papo um do lado do outro, que aí também não tem sentido. Seria a minha sugestão, assim, macro, né, da situação. Vamos torcer para o TSE, nesses 45 dias, fazer alguma coisa como os supermercados fizeram, né? Os supermercados determinaram isso no começo da pandemia, que já que os mais velhos não ficaram em casa de jeito nenhum no começo da pandemia, né? Os idosos teimavam em sair, os supermercados tiveram que fazer um horário dos idosos, pelo menos do lado da minha casa, eu até ia lá perguntar qual que é o horário que eu posso vir para respeitar o horário dos idosos. Maurício, você tem alguma sugestão sobre isso? Deixa só esse ano ser opcional, você vota quem quer. Isso ajudava bastante. De qualquer forma, a gente fala da nossa obrigatoriedade, mas ela é quase opcional, né? Eu não vou... obviamente, com o interesse que eu tenho que as pessoas saiam de casa para votar, mas devo dizer que a nossa multa de não ir votar não é grande, e esse ano a gente tem uma facilidade na justificativa do voto. Então, e eu acredito que, enfim, essa será, então, mas é muito ruim, realmente, que a gente tenha uma eleição nesse período, mas ao mesmo tempo, talvez fosse pior a gente não ter eleição nenhuma também nesse momento, né? Esse é um momento da pandemia, mas também um momento de aumento de tensões eleitorais. A gente viu o debate ontem do Trump, a gente não precisa nem ficar falando só do nosso quintal, o mundo está um pouco exacerbado e a gente precisa pensar nisso. Gente, eu adorei a conversa, eu acho que isso dá para a gente muitos pontos de como a gente pensar a construção desse novo mundo com essa preocupação, né? Eu acho que o Maurício falou aí das causas da Covid que não foram debeladas, e aqui no Brasil não só não foram, como ainda a gente está numa batalha aí aprofundada em relação ao meio ambiente, em relação a muitas coisas que são causadoras da Covid. Eu vejo com muita felicidade, devo dizer, em algumas coisas do tipo, banir ar-condicionado, deixar a janela aberta, é uma coisa que eu sempre fui a favor. E agora, nesse momento da pandemia, eu vejo todo mundo indo para fora, indo para a rua, ocupando os espaços. Tomara que essa seja uma mudança que veio para ficar.
da gente ter mais ar livre, ter mais contato com e ficar menos confinado, né? Porque eu acho que é engraçado, a pandemia veio trazer tanto confinamento que agora também o lugar mais seguro é o ar livre, é estar ao ar livre, ao aberto. Então, que isso seja uma mudança positiva dessa Covid. Eu acredito nesse mundo ao ar livre e tomara que mesmo em São Paulo a gente está vendo aí quantas pessoas mudaram de apartamentos para casa, tiveram aí acesso, né, valorização dos quintais e da pouca natureza que nos cerca, que isso seja uma mudança permanente e profunda aí, e que a gente possa conviver de forma flexível com essa nova realidade. Eu deixo aí para vocês darem os tchauz de vocês agora de verdade, que acho que pararam as perguntas. Pode ir, Ana. O convite, foi um prazer esse bate-papo. Acho que a minha função como educadora é trazer informações de dentro do que a gente está vivendo, não tem achismo, né? Eu acho que, lógico, a gente faz algumas perspectivas, a gente não sabe todas as respostas, mas trazer o que é o mundo real do que a gente está vivendo agora. Então, obrigado, Maurício, foi um prazer te conhecer e entender um pouquinho mais. Sou fã de dados e de pesquisa. Eu acho que obrigado por você trazer esses dados de outra forma para a gente aí no dia a dia. Bom, eu também agradeço, foi um prazer te conhecer, Nora. Mariana, foi ótimo, adorei o papo, muito bom. Boa sorte para vocês aí, se protejam e vamos em frente. Pode deixar. Máscaras N95 e com tecido anti-Covid, todas adquiridas, e muitos face shields para a gente poder sair na rua, porque eu também estou há 6 meses dentro de casa. Agora está sendo o meu momento de vez em quando ir até o banco, de vez em quando ir até essas coisas, para poder sair de casa com mais tranquilidade. Brigadão, vocês, e a gente continua aí pensando essas questões para a gente construir um novo mundo mais conjunto, mais flexível e com mais dados. Eu acho que esse é o ponto mais importante, eu acho. Política pública se faz com dado, com informação, e isso é fundamental. Obrigada, gente. Boa noite.